Muito bem, vamos resolver hoje uma prova de língua portuguesa da Marinha do Brasil, concurso para fuzileiro naval. Vem comigo acompanhar aqui a resolução. Sempre é bom estarmos ligados, antenados nas questões de língua portuguesa, seja de que banca for. Vale a pena sempre você estar atento aí para você saber como é que vem caindo provas, as questões de língua portuguesa em provas de concurso. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Como você já sabe, se tem texto, nós vamos fazer a leitura do texto para que você possa aí acompanhar com mais precisão a leitura do nosso texto e resolver as questões junto comigo. Vamos lá? Texto 1. Falar português não é difícil, me diz um francês residente no Brasil. O diabo é que mal consigo aprender, a língua portuguesa já ficou diferente. Está sempre mudando. E como? No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Ainda bem a gente não conseguiu aprender uma nova expressão, já vem o pessoal com outra. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. É preciso ficar atento para não continuar usando palavras que já morreram, vocabulário de velho, que só velho entende. Os que falariam ainda em cinematógrafo, auto-ônibus, aeroplano, estes também já morreram e não sabem. Mas uma amiga minha, que vive preocupada com este assunto, me chama a atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharem natural esta frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestidos de roupa de banho em vez de calção ou biquíni. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. E percorrer um quarteirão em vez de uma quadra. Viajarão de trem de ferro acompanhados de sua esposa ou sua senhora, em vez de sua mulher. A lista poderia ser enorme, mas vou ficando por aqui, pois entre escrever e publicar há tempo suficiente para que tudo que eu disser caia em desuso. É dito e feito. Legal. Vamos lá, então, direto para a primeira questão, não é? Segundo o autor, qual é o problema em se usar palavras que já caíram em desuso? Ele aponta que existe um problema de você ficar usando aí palavras que caíram em desuso. Qual será esse problema? É que você não vai se tornar fluente em português? Será que o texto falou de fluência em português, falar bem o português fluentemente? Não saber grafar, escrever corretamente as palavras novas? Ser ultrapassado pelos mais atuais no mercado de trabalho, eu acho que o texto nem mesmo falou de mercado de trabalho, não é? Ser incompreendido e considerado antiquado, velho, arcaico, ultrapassado. Olha aí a nossa resposta. Muito tranquilo, pessoal. Questão de texto é uma questão que você faz tranquilamente se você tiver aí um bom costume de leitura, se você começar a fazer as leituras de pelo menos 3 livros por mês, fora o seu material de estudo. Quanto mais você lê, mais enriquece seu vocabulário e mais uma prova como essa aqui se torna fácil no momento de fazer interpretação de texto. Vamos lá para a segunda questão. Nesse trecho aí, ó, está sempre mudando. O autor se refere a quê? Quem é que está sempre mudando? Você nem precisa voltar no texto se você fez uma boa leitura do texto. O que é que está sempre mudando? Lembra que o francês disse que falar é fácil, mas que mal ele aprende uma coisa, já tem uma coisa nova? Então, o que é que está sempre mudando? É a língua portuguesa. A língua portuguesa. Não é? Muito tranquilo, muito fácil. Você não iria errar. No máximo, você voltaria no texto, mas você sabe
que quando você faz uma boa leitura do texto, você não precisa ficar toda hora voltando no texto para responder, não é mesmo? Vamos lá, então, para a terceira questão. Ah, olha essa maldade aqui, ó. No trecho, aí tem todo o trecho que você não vai ler, que você acabou de ler o texto. Olha a pergunta, ó. O autor relaciona uma série de palavras ou expressões que podem ser agrupadas aos pares, cada uma delas formando uma palavra antiga, formada por uma palavra antiga e uma palavra atual. Olha só o tamanho da questão. Você não pode ser ingênuo o suficiente de ler a questão exatamente como ela se apresentou. Não faça isso, não. Isso é coisa de quem não está acostumado a fazer concurso. Se você quer entrar nesse ramo, se você já está nesse ramo, você sabe que toda vez que você fica lendo do jeito que está escrito aqui, o seu cérebro não está entendendo nada, ele não sabe o que é para fazer. Então, você pula a parte do texto, né? A questão foi boazinha, botando aspas aí na parte do texto, você pula tudo isso. Se for preciso, depois você lê. Se for preciso. Então, no trecho tal, o autor relaciona uma série de palavras ou expressões que podem ser agrupadas aos pares, cada uma delas formando por uma palavra antiga e uma palavra atual. Que tipo de relação semântica há entre as palavras que compõem cada par? Olha lá, pessoal. Ele quer a pergunta, na verdade, está bem aqui, ó. Essa é a pergunta. Que tipo de relação semântica existe em cada par? Lembra? Vamos colocar aqui, comprar um automóvel e comprar um carro. São coisas opostas ou é a mesma coisa? Não é? A sua esposa, sua senhora e sua mulher, não é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, pessoal, cuidado com esses nomes aqui, tá? Talvez você tivesse dificuldade para entender o comando da questão, mas vai ficar muito mais fácil você não ler o trecho que ele traz no texto. Não lê, ele só está explicando aqui, ó. O autor relaciona uma série de palavras ou expressões que podem ser agrupadas aos pares. Comprar um automóvel, comprar um carro, sua esposa, sua mulher, entendeu? Aí você já percebe que está dando o mesmo significado. Que tipo de relação é essa, pessoal? Se é o mesmo significado, se é o mesmo significado, você vai colocar então uma relação de sinonímia. Uma relação de sinonímia. Vamos ler de novo aqui o trecho? Vamos lá, agora você vai ler o texto para ver se é realmente isso, ó. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Mesma coisa que ele disse lá naquela outra expressão, né? Uma fita de cinema, né? Um ator que representa bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Roupa de banho em vez de calção ou biquíni. Guarda-sol em vez de barraca. Comprar um automóvel, comprar um carro. Pegar um defluxo, pegar um resfriado. Andar no passeio, andar na calçada. Percorrer um quarteirão, percorrer uma quadra. Então, pessoal, não são palavras opostas, não são sentidos opostos. A resposta correta dessa questão é a letra C, sinonímio. Muita gente deve ter vacilado, não é? Inclusive a própria banca pode ter vacilado aí marcando letra D. Não é antonímia, pessoal, não é sentidos opostos de jeito nenhum. Não mesmo. Por que que não, pessoal? Porque você não está colocando palavras com sentidos opostos. Embora sejam palavras antigas e palavras atuais, porque ele diz aqui, ó, formado por uma palavra antiga e uma palavra atual, esse finalzinho aqui levou muita gente a errar essa questão marcando antônimos, porque antônimos é isso mesmo, sentidos opostos. Mas veja bem, pessoal, todas as palavras aqui têm o mesmo sentido, apenas foram usadas em épocas diferentes, não é? Dizer que você assistiu a uma fita de cinema com um ator que representa bem é a mesma coisa dizer que você viu um filme com um autor que trabalha bem. Não é? Dizer que você vai tomar banho de mar é a mesma coisa de dizer que você vai à praia. Mesma coisa, mesmo sentido, é uma relação de sinonímia, sinônimos, palavras que têm o mesmo significado. Não é a letra D de dado de jeito nenhum. Cuidado, viu? Deixa eu dar agora um recado para você. Se você está aí achando que está estudando para o seu concurso, se baseando nas provas e no gabarito que vem colado na prova.
cuidado, você tem que ter alguém, um orientador, né, um professor, alguém que vai realmente fazer junto com você as questões e questionar o gabarito que você tem em mãos, porque, primeiro, pode ser o gabarito preliminar, e segundo, tem muito gabarito definitivo aí que não bate, está errado. As bancas são, às vezes, inflexíveis e não trocam o gabarito errado. Então, toma cuidado. Se você está estudando sozinho, repense aí o que é que custa você pagar aí um professor particular para que oriente você da melhor forma, não é? Porque se você confia nos gabaritos das bancas, você pode errar. Primeiro, que você vai prejudicar o seu cérebro no momento que você não se esforça para resolver a questão. Você já vem com o gabarito, você não está se esforçando. Olha lá, hein? Presta atenção. Mas quando é que eu iria marcar a letra A? Quando é que seria homonímio? Pessoal, anota aí se você ainda não sabe. Homônimos são palavras que têm alguma coisa igual. Como assim alguma coisa igual, professor? Ou é a escrita que é igual, ou é a pronúncia que é igual. Tá bom? Anota aí, ó. Homônimos são palavras que têm alguma coisa igual. Ou a escrita é igual, ou a pronúncia é igual. Beleza? Quando é que são parônimos? Quando é que são parônimos? Parônimos, elas não têm mais alguma coisa igual, mas elas são bem parecidas. Ou elas são parecidas na escrita, ou elas são parecidas nas pronúncias. Mas são bem parecidos, mas não tem igual. Não é nem escrita igual, nem pronúncia igual. Mas elas são realmente parecidas. Aí você chama de parônimos. E ambiguidade, né, pessoal? Ambiguidade é um vício de linguagem em que você tem uma frase com um duplo sentido, duplo significado. Tá bom? Beleza? Vamos lá para a nossa quarta questão. Em relação à colocação pronominal, segundo a norma padrão da língua, a posição do pronome oblíquo no me na frase tal está, olha lá, me diz um francês, me diz, me beija, me faz um favor, me presta cenzinho, te amo, tudo errado, tudo mentira, não é por quê? Porque você sabe que esse tipo de pronome aqui é chamado de pronome pessoal oblíquo átono. Você não sabe quais são eles? Anota aí. Me, te, se, lhe, o, a, os, as, lhes, nos e vos. Esses pronomes são chamados pronomes pessoais oblíquos átonos. Eles não podem iniciar frase. Embora seja muito comum na nossa fala, no nosso dia a dia, na linguagem coloquial, a gente dizer esse tipo de expressão, né? Me faz um favor, te amo, me beija. A gente usa esse jeito de colocar o pronome antes do verbo, não é? Mas está errado, tá bom, pessoal? Não pode fazer isso na linguagem culta, que é a que interessa para a sua prova, não pode iniciar a frase com o pronomezinho. Mas anota aí que quando o pronome vem antes do verbo, quando o pronome vem antes do verbo, é um caso de próclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Então, essa próclise aqui é uma próclise proibida. Por que é uma próclise proibida? Porque o pronomezinho não inicia a frase. Você obrigatoriamente vai colocar ele para depois do verbo, numa relação enclítica. É isso mesmo, tem que ser ênclise. É uma ênclise obrigatória. Toda vez que o verbo iniciar a frase, o pronome tem que ficar depois dele. É uma ênclise obrigatória, beleza? Então, não está correto, já joga fora a letra A. Não está correto, já joga fora a letra E. Pode ser B, C ou D. Agora vamos para a justificativa. Está errado, né? Pois não se inicia período com pronome oblíquo. Está aqui a resposta, tranquilamente. Beleza, pessoal? É muito fácil. O assunto de colocação pronominal é um assunto que não é tão difícil assim, mas você precisa saber as regras de obrigação. Quando é que é próclise obrigatória, quando é que é ênclise obrigatória, quando é que é mesóclise obrigatória. Então, agora você já está vendo aqui uma dupla situação, né? Aqui é uma próclise proibida, não pode iniciar pronome. Pronome oblíquo não pode iniciar a frase, quando o verbo estiver iniciando a frase, ou seja, é uma ênclise obrigatória. Obrigatoriamente, esse me vai para depois do diz, com o tracinho, é claro, né? Beleza? Vamos lá para a próxima. Segundo o novo acordo ortográfico, assinale a opção cujas palavras seguem a mesma regra de emprego do hífen utilizada na palavra auto-ônibus. Auto, pessoal, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, hein? Auto não é palavra. Auto é
prefixo. Prefixo, não é uma palavra, é um prefixo. O que é prefixo? É um pedaço da palavra. É um pedaço da palavra. Então, quando você tem prefixo unido com palavra que comece com a mesma letra final do prefixo, aí você vai colocar o tracinho, você vai colocar o if. Mas quero que você repita isso no âmago do seu cérebro. É quando for prefixo com palavra. Prefixo com palavra, aí se o final de um é igual ao início do outro, você separa. Se for igual, se for diferente, você não põe o tracinho. Preste atenção aí em autoescola. Se fosse autoescola, como é que você ia fazer se fosse autoescola? Vamos lá. Como é que você ia fazer se fosse... Opa, se fosse autoescola, não é? Olha aí, ó. Auto é um prefixo, né? Auto é um prefixo. E escola é uma palavra. E você vai observar que o final de um não é igual ao início do outro. Por isso não tem tracinho. Você está me entendendo? Presta bem atenção no que eu vou falar para você. É até fácil decorar essa regra, o problema é que as pessoas esquecem de dizer que é prefixo com palavra. Poxa, professor, como assim prefixo com palavra? Porque a gente tem união de palavra com palavra. A gente tem união de palavra com palavra. Se for palavra com palavra, essa regra não vale. A regra vale para a união de prefixo com palavra. Volta aqui comigo. Autoônicos. Por que tem o tracinho? Porque o final do prefixo é igual ao início da palavra. Aí tem tracinho. Autoescola. Por que não tem tracinho em autoescola? Porque o final do prefixo é diferente do início da palavra, por isso não precisa de tracinho. Beleza? Tranquilo? Mas isso só serve se for prefixo com palavra. Prefixo com palavra. Vamos lá. Micro-ondas. Beleza. Micro é um prefixo. Micro é um prefixo, está valendo. Ondas é uma palavra e está iniciando com a mesma letra, não é? Com a mesma letra, por isso está certinho. Micro-ondas vale aqui na regra do prefixo com palavra. Arqui-inimigo. Arqui-inimigo. Também o arqui é uma palavra, é um prefixo, não é? Um prefixo unido com palavra. E o final é igual ao início da palavra, então quer dizer que tem que ter o tracinho. Intra-auricular. Intra é prefixo. Intra é prefixo. Juntando com auricular, que é uma palavra, mas a terminação de um é igual ao início da outra. É essa a nossa resposta. É essa a nossa resposta. Vamos lá aqui analisar todas as outras. Ah, vem direto para a letra E comigo aqui, ó. Vem direto para a letra E. Tele termina com E. Ok? Educação começa com E. Tracinho são iguais. Sobre termina com E. Exceder começa com E. Verde termina com E. Esmeralda começa com E. E agora, tem que anular a questão? Porque ó, a letra A é igual a letra E, não é? Ó, final de um igual ao início da outra, final de um igual ao início da outra, final de um igual ao início da outra. E agora? Marca a letra E também? Anula a questão? Não. O tele aqui realmente é um prefixo, beleza. O sobre aqui é um prefixo, beleza. Mas a palavra verde, pessoal, não é prefixo. Verde é uma palavra normal. Verde é uma palavra normal e esperado é uma palavra normal, não é prefixo, está fora da regra. Você está conseguindo me entender? Está vendo por que você não pode ficar estudando sozinho aí? Não pode. O que custa você fazer parte das nossas aulas? Segunda a quarta, de 7h30 às 9 da noite, e o sábado, de 9 ao meio-dia, a gente vê português direto. Direto. Cada informação que você pegar vai ser útil para a sua prova. Vem participar aqui com a gente. Vem logo, deixa de graça, para de estudar sozinho, que tu está atrapalhando o teu cérebro. Aí tu vai lá no gabarito, vê que a resposta é A, mas na letra E está bem parecido. Por que não é resposta na letra E? Porque aqui, palavra verde não é palavra, não é prefixo, é palavra, é uma palavra composta. Uma palavra composta. Tá bom? Aqui, pessoal, micro-ondas, arqui-inimigo, intra-auricular, derivação prefixal. Ou seja, só tem um radical
ou seja, só uma palavra origem e acrescentou um prefixo antes. Beleza? Vamos aproveitar para a gente ver as outras, então, para você ficar craque? Contra-ataque está valendo. Não é? Contra-ataque está valendo. Não, né? Contra é uma palavra normal, né? Isso, contra é uma palavra normal. Muito bem. Então, toda a palavra vai ficar aqui. Beleza. Super racional, aí quando tem o final do E com o início do R, tem que separar mesmo. Panmixia, o pan não tem tracinho, viu, pessoal? O pan não tem tracinho. Semi-interno, prefixo, beleza. Prefixo com palavra. Eletroótica, olha aqui, ó, nem vou olhar para eletroótica, vou olhar para Bolívia e Argentina. Aí você diz assim, ó, Bolívia termina em A, professor. E a Argentina começa com A. Então, não era para ter tracinho. Ei, mas Bolívia não é prefixo. Bolívia é uma palavra normal. Fechou? Tranquilinho? Já deu para entender, né? Poxa, professor, mas como é que eu vou saber que é prefixo? Bom, dá uma lida aí nos infinitos prefixos que existem, né? Mas, poxa, você vai reconhecer porque aqui é palavra, né? Bolívia é uma palavra, verde é uma palavra. Aqui é uma palavra composta também, ó, tico-tico. Tá bom? Beleza? Fechou isso aí? Pronto, vamos para a próxima. Na oração tal, o sujeito é: comprarão um automóvel. Comprarão. Quem vai comprar? Eles. Eles comprarão um automóvel. Existe uma regra de sujeito indeterminado. Existe uma regra de sujeito indeterminado que diz que quando você faz a pergunta antes do verbo, quem comprou, e a resposta é eles, mas não está aparecendo na frase, você chama de sujeito indeterminado. Muita gente marcou aí a letra D de dado, sujeito indeterminado, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você faz a pergunta quem antes do verbo, a resposta é eles, mas não está aparecendo na frase, é indeterminado. Só tem um problema. Você não está com uma frase solta. Essa frase está dentro do texto, dentro de um contexto, e lá nós sabemos quem é que vai comprar um automóvel. São aquelas pessoas mais antigas, mais antiquadas, né? As modernas compram um carro. Então, tem sim uma referência para esse eles. Se tem referência para o eles, pessoal, você tem que marcar sujeito oculto, entendeu? Vou falar de novo. Toda vez que você fizer a pergunta quem antes do verbo, a resposta é eles, exatamente a palavra eles, e não está escrito na frase, sujeito indeterminado. Mas olha só, se não tiver escrito na frase, não tiver nenhum referente aí para trás. Como assim referente? Ora, nós já passamos pelo texto, nós vimos que quem são essas pessoas que compram um automóvel? São as pessoas antigas, que a pessoa moderna compra um carro, não é isso? Então, tinha um referente, por isso que não é sujeito indeterminado, é sujeito oculto. Presta atenção, cuidado com esse negócio aí. Beleza, pessoal? Não é fácil? É muito fácil. Então, se você está com dificuldade, se você ainda está querendo fazer prova aí para concurso, principalmente se é um dos seus primeiros concursos, eu recomendo que você pare de estudar sozinho. O que é que você vai estudar sozinho? Aqueles específicos lá do seu cargo. De repente, tem muita matéria específica, aí você vai e mete ficha lá no específico. Mas português e matemática, meu amigo, não faça isso. Venha estudar com a gente, tá bom? Venha estudar com a gente. É só você entrar em contato aí, deixa um contato aí no comentário, tá bom? Venha estudar, o que é que custa? Segunda, quarta, de 7h30 às 9h, mais o sábado de 9h ao meio-dia. É bem tranquilo, bem fácil, não vai te atrapalhar e não vai fazer com que você esteja mais preparado para o seu concurso, não é mesmo? Vamos lá, vamos para a questão 7. Na frase tal, olha onde termina a frase tal, ó. Os travessões foram utilizados com a intenção de quê? Olha, que bacana, né? Aí, os travessões foram utilizados com a intenção de quê? Travessão, parênteses, vírgula, é pontuação necessária para a sua prova, hein? Vamos lá. Falar português não é difícil, me diz um francês residente no Brasil. O diabo é que mal consigo aprender a língua portuguesa e já ficou diferente. Está sempre mudando. Ora, na verdade, pessoal, o travessão aqui está com duas funções, né? Primeiro, marcar a fala de alguém, ó. Falar português não é difícil, foi a fala de um francês. Né? O nome disso aqui, pessoal, se você puder anotar aí, é discurso direto. Essa travessão está marcando o discurso direto. Beleza? O que é discurso direto? É quando você usa a fala do personagem.
A própria fala do personagem. O cara falou desse jeito. Falar português não é difícil. Beleza? Então, primeira utilidade aí, ó, introduzir a fala de uma pessoa. Pronto, isso aqui já está certo. Isso aqui já está certo, introduzir a fala de uma pessoa. Mas tem uma outra situação, ó. Me diz um francês residente no Brasil. Essa frase aqui, pessoal, ela é uma oração, mas ela não é oração nem coordenada, nem subordinada. A gente chama isso aqui de oração intercalada. Como assim oração intercalada? É aquela oração que vai te orientar no texto. Se ficar só essa frase aí em cima, falar português não é difícil, eu não ia saber quem foi que disse isso. Se foi o autor do texto, se foi o francês, se foi outra pessoa. Aí o autor do texto fala assim, ó, me diz um francês residente no Brasil. Ah, então eu fui orientado. Agora eu sei que essa fala é do francês. Entende? Então o nome disso aqui é oração intercalada. Bora ver se tem aqui. Oração intercalada, tá aqui, ó. Oração intercalada, ó. Tá valendo já. Bora continuar. O diabo é que mal consigo aprender a língua portuguesa já ficou diferente a outra fala aí do francês, não é? A continuação da fala do francês, então continua sendo o número 1 aqui. Então não teve colocar em evidência uma expressão, não teve, não foi o caso. Atribuir sentido irônico à frase, também não foi o caso. Só o item 1 e o item 4 é que estão corretos. É muito fácil, não é mesmo? Facinho, facinho. Vamos, então, para a próxima. Questão 8. Considere o trecho tal. Assinale a opção em que a conjunção poderia substituir o vocábulo em destaque sem modificar o sentido da frase. Essa aqui você pode guardar desde agora para sempre na sua cabeça. O mais faz parte da família da adversidade, é uma relação de coordenação. A adversidade são as contrariedades, né? A oposição, as adversidades da vida mesmo, tá bom? Então, esse mais aqui faz parte da família da adversidade. A adversidade é a mesma coisa que ressalva, mesma coisa que oposição, mesma coisa que contraste. Decore aí a família da adversidade, decora. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, olha só que bacana, né? Decora. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, olha só. Essa é aquela questão que você ganha tempo, não é? Para que você possa fazer as outras questões, porque o mais é da mesma família da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, beleza? Tranquilo? O porquanto é causa, o consoante é conformidade, o ainda, dependendo da situação, pode ser tem, pode ser concessão, o embora é concessão. Concessão, só para você saber, é a mesma coisa que a adversidade, só que faz parte da família da subordinação. Né? A concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Então, também tem uma relação de oposição aí, só que está lá na subordinação. Por isso que é importante você não confundir família da adversidade com família da concessão. Decora a família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Leia o fragmento. Assinale a opção na qual o verbo assistir possui significado semelhante ao apresentado no trecho acima. Pessoal, o verbo assistir, ele tem 4 sentidos diferentes. 4. E o mais interessante é que nenhum deles faz a pergunta o quê? Que foi a única pergunta que nós aprendemos a fazer para o verbo assistir. Foi ou não foi? Quando você está aí de bobeira, cansado de estudar, que você faz a besteira de ligar a televisão e se prende a alguma coisa que estiver passando lá, alguém pergunta assim, o que você está assistindo aí? Você está assistindo o quê? Quero ver também. Você está assistindo o quê? Coloca uma coisa na tua cabeça, não importa o sentido do verbo assistir, não existe a pergunta o quê? Não existe. Toda vez que você perguntou, você está assistindo o quê? Eu quero ver também. Está errado. Não existe a pergunta o quê para o verbo assistir. Tá legal? Vou repetir. Não existe a pergunta o quê para o verbo assistir. Não existe. Dos 4 sentidos, vamos ver qual foi esse aqui, ó. Assistir a uma fita de cinema. Opa, esse verbo assistir, anota aí, está no sentido de
está no sentido de ver ou presenciar. Toda vez que o verbo assistir estiver no sentido de ver ou presenciar alguma coisa, a pergunta correta é a pergunta a que. Anota aí. Pergunta a que. Assistiu a que? E a resposta é a uma fita de cinema. Olha como o A apareceu aqui. Como é que você falaria essa frase hoje? Assisti uma fita aí. Eu assisti uma fita. Não, tá errado. Porque se você fala assistiu uma fita, parece que você fez a pergunta assistiu o quê? Assistiu uma fita. Tá errado. Não existe a pergunta o quê para o verbo assistir. No caso que você tem o verbo assistir no sentido de ver ou presenciar alguma coisa, aí sim é assistir a quê? Beleza? Inclusive, nesse momento, se você está aí ligado, anotando as informações, saiba que você não está assistindo aula. Você assiste aula de outros professores, do tempo da Raimundinha. Aqui comigo você assiste a aula. E é com crase. Tu está me entendendo ou não está me entendendo? Então, vou repetir. Se você diz que está assistindo aula, não deve ser comigo, não deve ser de português, porque está errada essa frase. Você nunca assistiu aula na sua vida. Agora é que você está assistindo a aula de verdade. Porque o verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E a resposta é a aula. Olha aí, o a da aula é artigo, né? Artigo feminino, porque a palavra aula é um substantivo feminino. Vai acontecer a crase também. Beleza? Antigamente, quando você não conhecia aqui o canal do professor Ed Carlos Lisboa, você estava assistindo aula por aí. Agora é que você vai assistir a aula com crase, de verdade. Beleza? É isso, não esquece. O verbo assistir no sentido de ver ou presenciar exige a preposição a. Tem que ter o a. Se você, toda vez que você fala assim, esse a está errado. Beleza? Mas existem outros sentidos do verbo assistir. Bora ver qual é o sentido que tem aqui na letra A. O médico assistia os acidentados, o médico ajudava os acidentados, o médico prestava assistência aos acidentados. Então, toda vez que o verbo assistir estiver no sentido de ajudar, de prestar assistência, anota aí qual é a pergunta certa. A pergunta é quem. Só isso, quem, não é a quem, é quem. Ok? Então, vamos lá de novo. O médico assistia quem? Os acidentados. Esse verbo assistir aqui está no sentido de ajudar, de prestar assistência. Beleza? No sentido de ajudar ou de prestar assistência. Letra B. Esse direito assiste aos brasileiros. Esse direito pertence aos brasileiros. Cabe aos brasileiros esse direito. Toda vez que o verbo assistir estiver no sentido de pertencer ou caber, você faz a pergunta a quem? Você faz a pergunta a quem? Vamos lá? Este direito assiste a quem? E a resposta é aos brasileiros. Olha aí o verbo assistir no sentido de pertencer ou caber. Assisto em São Paulo há anos. Assisto em São Paulo? Parece que a frase está incompleta, não parece? Você é capaz de perguntar assim: assisto o que em São Paulo? Eu já te falei que não tem a pergunta o que para o verbo assistir. Para de graça. Essa frase está corretíssima e não está incompleta, não. Porque esse verbo assistir está no sentido de morar, de residir. Você mora em São Paulo há anos, beleza, pessoal? Então, anota aí que a pergunta correta para o verbo assistir, no sentido de morar ou residir, é assisto onde. É isso mesmo, onde, não é aonde, não. Porque quem mora, mora em algum lugar. Então, assisto onde? Eu assisto em São Paulo. Beleza? Dado o recado? Verbo assistir no sentido de morar ou residir, faz pergunta onde, e logicamente vai aparecer a preposição em. Venha assistir ao espetáculo da noite. Olha aí a nossa resposta. Essa é a nossa resposta, porque esse verbo assistir é o mesmo assistir aqui de cima, né? É o mesmo assistir no sentido de ver ou presenciar. Assistir a quê? Ao espetáculo da noite. Beleza? Quem no Brasil assiste é brasileiro. Quem mora no Brasil é brasileiro. Quem reside no Brasil é brasileiro. Verbo assistir
no sentido de morar ou residir. Faz a pergunta onde. Assiste onde? No Brasil. Olha aqui a preposição em também, ó. Isso aqui é a preposição em, não é? Em mais o ó. Beleza? Maravilha. Isso que é prova boa, traz muita coisa de gramática aí para você fazer um grande apanhado aí dos assuntos, ver o que é que mais cai, se você tem interesse nesse tipo de prova, né, da Marinha também. Mas como eu sempre falo, não importa a banca que a gente esteja resolvendo, não é? Vale para qualquer concurso. Considere a frase abaixo retirada do texto. O termo em destaque pode ser classificado como, olha aí, quem está em destaque, ó, é o se, né? É o se. E o se tem várias funções, o se tem 10 nomes diferentes. Você sabia disso? A palavra se tem 10 nomes diferentes na língua portuguesa. Se você quiser dar uma olhada nesses 10 nomes, volta aí um pouquinho aí nos vídeos, procura lá, funções do se. Você vai ver, aproveita e vê também as funções do que são só 20 nomes diferentes. Vê também as funções do como, que tem mais 15 funções diferentes. É muita coisa, não é? Por isso que está gravadinho aí no canal para você ficar vendo e revendo. Vai lá, não custa nada. Então, a própria linguagem corrente vai se renovando. Vai renovando quem? Ela mesma. A linguagem renova ela mesma, ela vai se renovando. Eu me renovo. Eu me renovo, tu te renovas, ele se renova. A gente se renova, né? A gente renova a gente mesmo. Então, isso é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Não poderia ser conjunção subordinativa condicional, porque teria que estar aqui dentro de uma oração subordinada adverbial condicional. Se você estudar mais, você vai passar no seu concurso. Ó, se você estudar mais, você vai passar no seu concurso. Aí seria conjunção subordinativa condicional. Não é substantivo, não é substantivo de jeito nenhum, porque substantivo é se a gente estivesse coisificando a palavra se, transformando o se em uma coisa. Assim, ó, nossa, você tem um se irritante. Você tem um se irritante, ó, um se. Transformei o se num substantivo. Aí seria a resposta. Partícula expletiva, muito bem, existe o se como partícula expletiva, é aquela que pode ser retirada da frase sem o menor prejuízo para o sentido da frase, nem para a gramática. Olha só, a mulher foi-se embora. A mulher foi-se embora. Tira o se da frase. A mulher foi embora. Não fez falta. Aí seria a partícula expletiva, também chamada de partícula de realce. A letra E diz que é uma conjunção subordinativa integrante só se antes do se tivesse verbo e a frase estivesse incompleta. Assim, ó, não sei se ele vai passar no concurso. Não sei se ele vai passar no concurso. Antes do se, o que está escrito? Não sei. Está completo isso? Não. Você faz uma pergunta, não sei o quê, e a resposta é se ele vai passar no concurso. Aí sim o se seria chamado de conjunção subordinativa integrante. Beleza? Vamos lá. Tem questão da Lavra aqui hoje. Vamos lá, então. Enquanto você está aí preparando o almoço do Dia das Mães, não é? Porque é você que está preparando, não é? Sua mãe não pode ficar preparando o almoço hoje, não. Deixa de graça. Enquanto isso, você está aí escutando aí as aulas do canal do professor de Carlos Lisboa. Não custa nada você compartilhar esse vídeo, né? Você curtir o vídeo, você fazer um comentário. Não custa nada você divulgar, não é mesmo? Porque, de repente, não seja do seu interesse e outras pessoas podem estar interessadas. Então, divulgue, beleza? No trecho tal, a figura de linguagem utilizada pelo autor para estabelecer uma relação de sentido entre as palavras e folhas secas foi. Qual é a figura de linguagem que tem aqui, pessoal? No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Que nem folhas secas, igual folhas secas. Você está fazendo uma comparação e usou uma palavra comparativa. Sabe como é o nome dessa figura de linguagem? Comparação. Veja bem, só é comparação porque você está usando a palavra comparativa. Se você fizer essa mesma comparação, mas não usar a palavra comparativa, passa a ser metáfora, porque metáfora é uma comparação, só que é uma comparação implícita, é uma comparação sem o uso de palavras comparativas, beleza?
E o que é eufemismo? O eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase, de tornar a frase menos grosseira aos ouvidos, não é? Em vez de dizer que a mulher está linda, grávida, você pode suavizar, tornar a frase mais bonita, dizendo assim que ela está linda, esperando o neném. Repara que a frase original não tem nada de errado, mas você quer suavizar mais a frase, né? Quer tornar a frase mais agradável aos ouvidos. Tá? Ela está linda, grávida. Tudo bem, beleza, mas não dá para dizer assim, ela está linda esperando o neném? Fica muito melhor, não é? Então, isso é eufemismo. O paradoxo, pessoal, é quando você coloca aí uma coisa impossível, né? Um absurdo. O paradoxo é o absurdo da expressão. Não é? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso é um paradoxo, isso é um absurdo, não é? E ironia é uma coisa que nem precisa ser explicada, não é? Porque você, como um bom brasileiro, sabe ser irônico, não sabe? É claro que sabe. Ironia é dizer o contrário do que você queria realmente dizer. Vamos lá para a próxima questão. Em qual alternativa a palavra destacada do texto 1 é advérbio? Professor, não sei o que é advérbio, até hoje não aprendi. Não, mas é muito fácil, anota aí. Advérbio é aquela palavra que indica circunstância. Qualquer tipo de circunstância. Aí você tem infinitas circunstâncias, porque circunstância é aquilo que não é fato. Circunstância é aquilo que não é fato. Tá bom? Então, tudo que não for o fato é circunstância. Por isso que você tem aí lugar, tempo, modo, companhia, valor, certeza, dúvida, intensidade, acréscimo, armaria. São infinitas as circunstâncias. Vamos ver se a gente acha alguma aqui? Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Olha aí, como é que esse ator trabalha? Como é? Qual é a circunstância em que ele trabalha? Como? Circunstância de modo, ele trabalha bem. Já é a letra a nossa resposta. Porque bem é a circunstância de modo, é a maneira como ele trabalha. É um advérbio de modo. Falar português não é difícil, difícil é uma característica do falar, né? Então, quer dizer, difícil é um adjetivo. No Brasil, as palavras envelhecem e caem. Esse e aqui é uma conjunção aditiva. Anota aí o nome correto, ó, conjunção coordenativa aditiva, que está realmente ligando duas ações aí. Assistir a uma fita de cinema, cuidado com a palavra a, tá, pessoal? Cuidado com a palavra a, porque ela pode ser quatro coisas diferentes. O a pode ser o artigo definido feminino singular que nós aprendemos lá na escola. O a pode ser pronome oblíquo átono, o a pode ser pronome demonstrativo e o a pode ser preposição. Mas sabe como é fácil? Será que esse a aqui veio de alguma pergunta? Ainda agora eu te mostrei, né? Que o verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, faz pergunta com a. Assistir a quê? Assistir a quê? E aí você vai perceber, então, que esse a é uma preposição. Por quê, professor? Não entendi. Porque ele faz parte da pergunta. Toda vez que o a faz parte da pergunta, ele é preposição. Beleza? Maravilha. Pegarão um defluxo. Defluxo, então, é um substantivo. Olha aqui o artigo na frente dele, né? Defluxo, acho que é a mesma coisa que resfriado, né? Que o texto falou lá. Beleza? Tranquilo? Substantivo é na letra E. Vamos para a próxima. Observe que o acento indicativo de crase foi utilizado corretamente. Vamos ver por que ele foi utilizado corretamente? Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. O verbo ir, pessoal, o verbo ir, esse verbo aqui, ó, o verbo ir, ele é um verbo que exige uma pergunta com a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Não, toda vez que você fala assim, ei, onde é que você vai? Se você pergunta onde é que você vai, está errado. Por quê, professor? Porque quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Beleza? Então, anota aí que o verbo ir, assim como o verbo chegar, exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, você vai ao banho, você vai à praia, tá bom?
Para de dizer que você vai na praia. Ah, eu vou na praia hoje. Pois é, tá errado. Sinto muito, porque quem vai, vai a algum lugar. E a crase está perfeita porque a palavra praia é uma palavra que é um substantivo feminino. Então, se tem uma pergunta com um A e o A da resposta combina com a próxima palavra, combina mesmo, tá? Singular com singular, plural com plural, aí acontece a crase. Tá combinado? Assinale a opção que obrigatoriamente também deve receber esse sinal gráfico. Muito bem. Olha aqui a regrinha da Raimundinha, pessoal. Olha aqui a regrinha da Raimundinha. Vou a Brasília com crase ou vou a Brasília sem crase? E agora, hein? Eu vou a Brasília com crase ou eu vou a Brasília sem crase? É só você fazer a volta, né? A Raimundinha ensinou isso pra gente. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não é mesmo? Então vamos lá. Você vai a Brasília e volta da Brasília? Não, você volta de Brasília. Se você volta de Brasília, crase para quê, não é? Não tem crase aqui na letra A. Marcos estuda o quê? Marcos estuda o quê? Ora, se a pergunta é o quê, não tem como ter crase aqui nesse objeto direto, não é mesmo, pessoal? Claro, não tem jeito, porque você nem tem pergunta com A. Não teve pergunta com A. Dirijo a palavra a Vossa Senhoria. Quem dirige, dirige alguma coisa a alguém. Dirijo o quê? A palavra. Não tem como ter crase aqui. A quem? Aqui tem pergunta com a, mas não vai ter crase, né? Porque não existe crase na frente dos pronomes de tratamento que começa com vossa ou com sua. Não existe crase na frente dos pronomes de tratamento que comecem com vossa ou com sua. Porque eu sei que se você já trabalha aí, principalmente em repartição pública, você já deve ter visto, né? A Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, com uma monstra crase lá, não foi? Está errado, tá? Não existe isso. Nunca vai ter crase na frente dos pronomes de tratamento que começa com vossa ou com sua. Visando a vitória. Opa, agora sim. Agora sim. Visando a vitória. Pessoal, esse verbo visar, ele tem aí uns 5 significados. Não é a primeira vez que a gente está vendo ele aqui nas últimas semanas. O verbo visar tem um monte de significado, mas sabe com qual você vai se preocupar? Com aquele que vai cair na sua prova. Aquele que exige uma pergunta com a. Exige uma pergunta com a. O verbo visar, no sentido de almejar, querer, desejar, ele faz pergunta com a. Visando a quê? A vitória. Tem o a na pergunta, que é a preposição, né, visando a quê, e o a da resposta combina com a próxima palavra, já que a próxima palavra é um substantivo feminino. É por isso que tinha que ter uma crase bem aqui, ó. Tinha que ter uma crase bem aqui. Não teve, está errado. É essa que ele quer, ó. Obrigatoriamente deveria ter crase. Obrigatoriamente. Aqui tinha que ter a crase. Você está me entendendo por quê? Não é visando o quê? No sentido de almejar, querer, desejar, o verbo visar faz pergunta com a. O verbo visar faz pergunta com a, beleza? Então, visando a que? A vitória, o a da pergunta com o a da resposta faz a crase. Levou a criança ao circo. Levou quem? A criança. Não tem como ter crase aqui, não é? Beleza? Só tem crase, pessoal. Se tiver pergunta com a e a resposta tiver um outro a que combine com a próxima palavra. É simples assim. Anota essa regra. Só existe crase se tiver pergunta que tenha a e se a resposta tiver um outro a que combine com a próxima palavra. No texto aparecem várias palavras acentuadas graficamente, como aliás, está e biquíni. O já também, não é? Porém, das palavras abaixo, nenhuma recebe acento gráfico, exceto a palavra raiz não tem acento porque ela é uma oxítona e não termina na mão. Sabe qual é a terminação da mão? A, E, O, E, M, N, S. Quando a primeira sílaba for a mais forte, a primeira de trás para frente. Quando a primeira sílaba for a mais forte e terminar em A, E, O, E, M, N, S, taca ali um acento. Não, professor, mas não tem aquela regra lá do hiato e tal? O I não está formando hiato com o A? Isso, bem lembrado. Existe uma regra específica chamada regra do hiato, mas ela é bem clara quando diz que só serve para o I e para o U que estiverem sozinhos na sílaba. Que estiverem sozinhos na sílaba. O I não está sozinho na sílaba, ele está com Z.
No máximo pode estar seguido de S na sílaba, tudo bem, com S pode. Qualquer outra letra não pode. A palavra armazém é a nossa resposta, porque armazém tem que ter acento. Como é que eu sei que armazém tem que ter acento? Porque a sílaba mais forte é a primeira, contando de trás para frente, né? Não é nem armazém, nem armazém, é sim armazém. Então, é a primeira mais forte, contando de trás para frente. E toda vez que a primeira é a mais forte, escuta aí, ó. Se a palavra terminar em A, E, O, EM, ENS, você vai colocar um acento. É aqui que tem o acento na palavra armazém. Quer ver mais sobre a regra da mão? Vai lá atrás, tem um vídeo lá especial para você aprender a regra da mão, uma regra mais fácil que existe de acentuação gráfica, beleza? Por que que não pode ser funil? Porque no funil, a sílaba mais forte é a primeira, contando de trás para frente. Mas só teria acento se terminasse em A, E, O, E, M, E, N, S. Por que que não tem acento aqui nesse E do recorde? Porque não é recorde. Para de falar errado. Um dia isso vai cair na tua prova, esse negócio de tu falar errado vai te prejudicar. Não é recorde. Presta atenção. Faz aí na tua cabeça a linha do mundo aí, ó. Faz aí a linha do mundo. Sabe aquela linha do meio aqui? Como é que é o nome daquela linha do meio? É a linha do Equador? Pois é. Tu é americano, sim. Só que tu é americano do sul. Não é americano do norte. O americano do norte é que fala recorde. Tu é americano do sul. Presta atenção, não existe a palavra recorde na língua portuguesa. A palavra correta é a palavra recorde. É recorde. Não, professor, mas recorde não é do verbo recordar? Tanto faz se é do verbo recordar ou se é o substantivo recorde. A pronúncia correta é recorde. Ela é uma paroxítona que não termina na mão. Olha aí, ó. Aliás, desculpa, que termina na mão. Qual é a terminação da mão? A, E, O, E, M, E, N, S. A, E, O, E, M, N, S. Mas como é a segunda que é a mais forte, não tem acento. Quando é a primeira que é a mais forte, que termina na mão, aí você coloca um acento. Mas quando é a segunda que é a mais forte e termina na mão, você não coloca um acento. Mais uma vez eu vou te alertar. Não é recorde. Para de querer ser americano do norte. Tu é americano do sul. Aceita que dói menos. A pronúncia correta é recorde. E a palavra nus só tem uma sílaba, é monossílabo tônico. E os monossílabos tônicos só são acentuados se terminam em A, E, O. Só esses três. Beleza? Pronto. Vamos para a próxima. Tem outro texto. Vamos lá. Pesquisa. Na gostosa penumbra da biblioteca municipal, leio velhos jornais e dos anúncios prescritos das novidades caducas dos poetas mortos há tanto tempo que parecem de novo estreantes das ferocíssimas batalhas políticas do ano de 1910. Brotam como balões meus sábados azuis, as horas bebidas aos goles, num copo azul, e as ruas de poeira e sol, onde bailam sozinhos os meus sapatos de colegial. Eita, Mário Quintana! Vamos lá para a questão 15. As expressões meus sábados azuis e copo azul possuem, respectivamente. Olha que bacana, pessoal. Aqui é sentido da linguagem, tá bom? Nós temos somente dois sentidos da linguagem: o sentido conotativo, que é o sentido figurado, aquele que não é o real, e o sentido real, que é o sentido denotativo, tá bom? Então, vamos lá. O sentido denotativo, por exemplo, copo azul é sentido denotativo, né? É uma linguagem real, é uma linguagem literal, é a linguagem própria do dicionário. Então, copo azul é sentido denotativo. Mas é claro que quando você falou meus sábados azuis, você fez uma figura de linguagem. Então, a primeira é sentido conotativo e a segunda é sentido denotativo. Letra E, a nossa resposta. É bem tranquilo, não é? Sentido denotativo, olha, começa com D de dicionário, né? Então, sentido próprio do dicionário, sentido real, sentido literal. Já sentido conotativo é o sentido figurado. Muito fácil.
Opa, vamos agora dizer a questão 16. O adjetivo ferocíssima está flexionado quanto ao grau na forma. Pessoal, só tem dois tipos de grau do adjetivo. Isso aqui é um adjetivo, né? Uma característica, né? Uma característica para alguém ou para alguma coisa. Bora ver lá no texto quem é que era ferocíssimo. Que era ferocíssima. Ó, as batalhas. As batalhas eram ferocíssimas. Ou seja, a palavra ferocíssima é um adjetivo da palavra batalha. Quando você estiver falando de adjetivo, só existem dois tipos de grau do adjetivo. Ou o adjetivo é comparativo, ou o adjetivo é superlativo. Então vamos lá, eu digo que a batalha é feroz. Eu estou comparando a batalha com alguma coisa? Não? Se não estiver comparando com ninguém, não pode ser grau comparativo. Eu disse assim, a batalha é ferocíssima, ela é muito feroz. Eu estou comparando com alguém? Não, então não é comparativo. Combinado? Pensa junto comigo aqui que tu vai entender. Só tem dois graus do adjetivo. Ou é grau comparativo ou é grau superlativo. Quando é que é grau comparativo? Se estiver sendo comparado dois seres ou duas características para o mesmo ser. Não é o caso, porque eu disse que a batalha é feroz. Não comparei batalha com outra coisa, então não é grau comparativo. Fechou? Agora, se não é grau comparativo, então é grau superlativo. Só que quando é grau superlativo, você tem que saber se é superlativo absoluto ou se é superlativo relativo. Eita, professor, não, é muito fácil. O relativo é em relação a alguma coisa. Por exemplo, essa batalha é a mais feroz de todas. Essa batalha é a mais feroz de todas, porque então eu estou tendo um ponto de referência. Estou comparando essa com as outras, né? Tem um ponto de referência. Aí seria relativa, mas não teve esse ponto de referência, não é relativa. E quando é que é absoluto? É absoluto quando não tem o ponto de referência. Então já sabe que é absoluto, ou é a letra B ou é a letra D a resposta. E o que é essa palavra sintética? É porque a característica foi representada por uma única palavra que foi a palavra ferocíssima. Se eu tivesse dito assim, ó, a batalha é muito feroz, a batalha é muito feroz, aí seria superlativo absoluto analítico. Seria analítico porque teria duas palavras, né? Muito feroz. Mas como eu falei, ferocíssima, uma palavra só, é grau superlativo absoluto sintético. Muito fácil, não é? Vamos lá para a próxima. A regência verbal do trecho acima está correta. O mesmo ocorre em, pessoal, meus sábados azuis brotam de quê? Brotam de quê? Dos anúncios prescritos, tá bom? Meus sábados azuis brotam de quê? Dos anúncios. Pessoal, regência verbal nada mais é do que fazer pergunta depois do verbo. Fazer a pergunta certa depois do verbo, tá bom? Então, brotar, brotou de onde? Brotou de quê? Brotou dos anúncios prescritos. Beleza? É um jovem despido de quê? É um jovem despido de quê? De qualquer preconceito. Parece que é a letra A nessa resposta. Suas ideias são inconciliáveis com o quê? Suas ideias são inconciliáveis com o quê? Com as minhas. Não pode ter esse A aqui porque a pergunta não é com A. A preservação de quê? Preservação de quê? Do meio ambiente. A intervenção de quem? A intervenção de quem? Dos bancos. Ele sempre foi propenso a quê? A lutar até o fim. Pessoal, regência é fazer pergunta. E nós temos uma dificuldade imensa de fazer a pergunta certa. Lembra do verbo assistir? Que tu sempre perguntou assistir o quê? Agora tu já vai mudar o teu pensamento, né? Não é mais assistir o quê, é assistir a quê, se tiver no sentido lá de ver ou presenciar. Então é um negócio que você tem que se acostumar mesmo. É aos poucos que isso vai encaixar na sua cabeça. Você tem que saber a pergunta certa para cada palavra, para cada verbo. São só 10.800 verbos na língua portuguesa, né? Não custa nada você aprender pelo menos 45 verbos, que é o que nós estamos vendo aí no nosso canal. Pode procurar aí para trás que você tem a regência
do verbo ir, do verbo chegar, do verbo preferir, do verbo querer. Tem um monte aí. Você tem que levar para a prova pelo menos 45 verbos para você não vacilar. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nós vamos continuar a resolver essa prova todinha, mas eu já estou pedindo aí para você curtir o vídeo, encaminhar o vídeo para os seus amigos, fazer a divulgação aí nas suas redes sociais. Vamos lá. A leitura do texto 2 permite que se identifiquem referências aos tempos antigo e atual. Em que tempo verbal se encontra o verbo grifado no trecho? Mas olha, há tempo, há tanto tempo. Pessoal, esse HA com acento, presta atenção, hein? Tu não vai fazer besteira. Há tanto tempo, mortos há tanto tempo, parece até que é passado, né? Presta atenção. Esse verbo HA aqui não é passado, não, tá bom? Esse verbo HA aqui é presente. Olha como ele colocou aqui. Olha como ele colocou aqui, pessoal. O pretérito perfeito no indicativo na letra A. Os poetas estão mortos há tanto tempo, é passado, né? Espera aí. A expressão realmente indica passado, mas esse HA com acento é presente. Presente do indicativo, pessoal. Não, olha a prova aí, pegadinha, porque quando você lê, né? Ah, os poetas estão mortos há muito tempo. Essa expressão não é passado? É claro que é passado. Tanto que você tem que saber que o verbo haver indicando tempo, ele não tem sujeito, né? Ele é um verbo impessoal. Mas ele está no presente, né? Isso aqui é o presente do indicativo. O passado é houve. Tá bom? Olha lá, presta atenção. Leia os textos a seguir, que você vai ler só depois. Pode-se observar que os dois textos se relacionam, pois se refere a quê? Agora vai ter que ler mesmo, né? Os dois textos têm alguma coisa em comum. Essa questão aqui quer saber sobre intertextualidade. Intertextualidade, tá bom, pessoal? É quando você tem coisas em comum nos dois textos. Bora ver o que é que tem em comum? Ah, pessoal, bora lá. Vou ler aqui para ti, mas a gente já sabe a resposta, né? É preciso ficar atento para não continuar usando palavras que já morreram, vocabulário de velho que só velho entende. Então, aquele primeiro texto nosso lá estava passado e presente, não é? Leia os jornais velhos de anúncios prescritos, novidades caducas, poetas mortos há muito tempo, entendeu? Os dois textos estão falando de presente e de passado. Essa é a intertextualidade entre eles. O tema comum entre eles é a mistura de passado e de presente. Vamos lá. Substituindo sábados por sábado, olha aí, hein? Substituindo sábados por sábado, as palavras destacadas deverão ser substituídas por... Pessoal, quem é que brota? Vamos lá. Isso aqui é uma questão de sujeito. Pergunta quem é que brota? Meus sábados azuis. Meus sábados azuis brotam. Meus sábados azuis brotam. Ok? Se eu trocar a palavra sábados para sábado, é lógico que vai ter que ficar meu sábado azul brota. Meu sábado azul brota, né? Eu tenho que deixar a frase no singular. Meu sábado azul brota. Essa aqui estava bem bacana, não era? Só você perceber quais eram as palavras que se relacionavam à palavra sábado. São os dois adjuntos adnominais aqui, né? O meu e o azul, e o verbo, né? O verbo fazendo a concordância verbal. Bacana? Vamos lá para a última parte da nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a sua companhia e pedir mais uma vez que você divulgue o nosso canal. Olha aí o texto 3, trazendo figuras, que bacana, bora fechar mais um pouco aqui. Este é o homem, e este é o inimigo do homem. A primeira arma, a pedra. A funda tornou a pedra obsoleta. A flecha tornou a pedra e a funda obsoletas. O canhão tornou a pedra, a funda e a flecha obsoletas. O avião tornou a pedra, a funda, a flecha e o canhão obsoletos. O foguete balístico tornou a pedra, a funda, a flecha, o canhão e o avião obsoletos. Esta é a bomba H. Opa,
A bomba H tornou a pedra, a funda, a flecha, o canhão, o avião, o foguete balístico e o homem obsoletos. Caramba, que texto lindo, não é? Que texto lindo. O homem construindo a sua própria destruição. Que legal. A ironia no texto 3 consiste em quê, pessoal? A ironia no texto 3, é claro que era um texto irônico, né? É claro, ele está mostrando uma evolução, mas na verdade é uma destruição, né? O homem criando coisas cada vez mais destrutivas, inclusive para ele mesmo, né? Então a ironia consiste na evolução humana como causadora da própria destruição. Poxa, se não fosse a letra A, eu já ia dizer que era a resposta. Vamos ver a letra B. A ironia consiste em homens criando armas cada vez mais potentes, em flechas se tornando armas de destruição poderosas, na exclusão de outros tipos de armas no texto, na exploração espacial como resultado da evolução humana. Realmente a resposta é a letra A, o homem criando coisas para destruir a si próprio. Beleza? Vamos lá. Observe a frase a seguir. Assinale a opção na qual a frase em questão foi modificada para a voz passiva corretamente, sem que o sentido tenha se alterado, é claro. Pessoal, se você tem dificuldade nesse negócio de voz passiva, se você nem sabe o que é voz passiva, pelo menos anota aí. A voz passiva é quando o sujeito não faz a ação do verbo. É isso aí, anota aí, ó. Voz passiva do verbo é quando o sujeito não faz a ação do verbo. Quer ver um exemplo aqui, ó? O avião tornou a pedra obsoleta. O avião tornou a pedra obsoleta. Esse tornar aqui é um verbo de ação, né? Está indicando transformação. Então, foi o avião que tornou a pedra obsoleta. O avião fez a ação de tornar a pedra obsoleta. Esse verbo aqui, esse tornou aqui, ó, está na voz ativa. Por que voz ativa mesmo? Porque foi o avião, o sujeito, que fez a ação de tornar. Sabe como é que você faz bem rápido isso aqui? Você lê a frase de trás para frente. Então, vamos lá. Se o avião tornou a pedra, a funda, a flecha e o canhão obsoletos, é porque aí você tem que começar de trás para frente. A pedra, a funda, a flecha e o canhão foram tornados obsoletos pelo avião. Pessoal, é assim, ó. O sujeito, o verbo e o objeto direto está na linha da voz ativa, né? O sujeito é o avião, o verbo é tornou e o objeto direto é tudo isso aqui. Aqui tudo é objeto direto. Tornou o quê? A pedra, a funda, a flecha, o canhão. Começa assim, ó. O que era objeto direto vai virar sujeito. O que era objeto direto vai virar sujeito. Então, começa com a pedra. Todos começam com a pedra aqui. Beleza. Depois, tu vai trazer o verbo virar uma locução verbal. Ou seja, de um verbo passa para dois. De dois passa para três. De três passa para quatro. E assim vai. Então, vamos lá. Tornou é pretérito perfeito, hein? Tornou é pretérito perfeito. Então, tem que falar assim, ó. A pedra, a funda, a flecha e o canhão foram tornados. Foram tornados, olha aqui, ó, obsoletos pelo avião. É a letra a nossa resposta. Nossa, professor, achei complicado isso. É complicado porque o sujeito é grandão, né? O objeto direto era grande, o sujeito ficou grande. Mas coloca só a pedra aí, ó. O avião tornou a pedra obsoleta. A pedra foi tornada obsoleta pelo avião. Tá bom? O que era sujeito vira agente da passiva na voz passiva, porque o agente da passiva é o termo que faz a ação na voz passiva. Então, pessoal, o que você tem mesmo que observar aqui, sabe o que é que é? Eu vou logo te falar. O tornou está no passado, pretérito perfeito. Aqui o tornam da letra, o serão da letra B está no futuro, o tornam está no presente, e tornariam também é futuro, e são tornados é presente. Então, repara que se você tiver dificuldade nisso aqui, vai pelo tempo do verbo. Vai pelo tempo do verbo. Tornou é pretérito perfeito? O único que está no pretérito perfeito aqui é o foram. Beleza? Pronto. Olha, o que é predicativo do sujeito, pessoal? Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado.
Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Se você sabe achar o sujeito, você também sabe achar o predicado, não é? Vamos ver aqui a funda. Funda é o nome de uma arma, viu, pessoal? Não vai te atrapalhar aí nessa leitura, tá? Funda é isso aqui, ó. É isso aqui que é uma funda, ó. É uma arma, sabe? É uma arma. O nome disso é funda, tá bom? Ele quer saber se essa palavra funda é... Espera aí, vamos lá. Vamos lá de novo. Espera aí. Sim, a funda da figura 4 é objeto, é o predicativo do sujeito? Não, né? A funda aqui é o sujeito, ó. A funda tornou a pedra obsoleta. Foi a funda que fez isso. Então, a funda aqui, na figura 4, é o sujeito. Não é a resposta. Na letra B, a arma, na figura 3. A primeira arma, a pedra. Aqui nem dá para dizer o que é isso, né? Bom, vamos lá para outra. O homem, na figura 1. Este é o homem. Pronto, está aqui o verbo de ligação, ó. O sujeito é o este é o sujeito, o homem, então, vai ser predicativo do sujeito. Simples assim. Anota lá. Opa, resposta da questão 23 é a letra C. Bacana? Vamos lá, questão 24. Se as duas primeiras frases do texto fossem unidas por um conectivo da seguinte forma, não ficaria claro se o inimigo do homem trata-se do próprio homem ou do inimigo do leitor. Este é o homem e este é seu inimigo. Este é o homem e este é seu inimigo. Pessoal, essa palavra seu aqui, ela é uma palavra que você deve tomar muito cuidado na hora de escrever, principalmente na sua redação, porque ela causa ambiguidade, sabe? O policial prendeu o bandido em sua casa. O policial prendeu o bandido em sua casa, mas espera aí, essa casa era do bandido ou era do policial? Entendeu? O policial prendeu o bandido em sua casa, espera aí, mas casa de quem? Tá bom? Então, cuidado, que eles são muito ambíguos. Ele está perguntando de vício de linguagem. Está perguntando justamente de vício de linguagem. Existem vários vícios de linguagem, tá, pessoal? Vários vícios de linguagem. Um deles é a ambiguidade. A ambiguidade é quando você tem aí um duplo sentido. A própria questão já explicou que era duplo sentido, né? Ó, não ficaria claro se o inimigo do homem trata-se do próprio homem ou do inimigo do leitor. Então, ele já disse que tem uma ambiguidade. Está de graça, né? Catacrese não é ambiguidade, catacrese é uma figura de linguagem em que você se utiliza de uma certa comparação, a verdade é essa, para usar uma expressão para um nome que você não conhece, não é? Aqui nessa região da sua boca você fala assim, o céu da boca, o céu da boca está ferido. Céu da boca, não é melhor falar palato, mas palato é uma expressão que nem todo mundo conhece. Então, quando você não tem uma expressão certa para uma coisa, você define através de outra, por comparação mesmo. Céu da boca, né? Embarcar, pronto, embarcar. Embarcar, pessoal, a origem é entrar num barco. Mas se você vai ir no aeroporto, como é que está escrito lá? Embarque. Você vai entrar no avião, mas é embarque. Entende? Isso é catacrese. É uma expressão que você tomou emprestado de outra. Beleza? Cacófato é, sim, um vício de linguagem. Cacófato é um vício de linguagem ocasionado pelo mau som produzido pelo final de uma palavra unido com o início da outra. Não vou nem dar exemplos aqui, mas você que gosta de forró já deve ter visto alguma coisa parecida, não é? O final de uma palavra unindo com o início da outra dá um som que você pensa, eita, o que ele disse? Não é isso? É isso que é cacófato. Barbarismo são os erros grosseiros de português, tanto quanto a sintaxe, semântica, né? Erros de português mesmo. E o pleonasmo é uma repetição desnecessária. Beleza? Pronto, vamos lá terminar a nossa aula. Podemos observar que o termo grifado forma um homônimo perfeito. Pessoal, homônimo perfeito. Acho que eu te falei hoje, se tu está ligado aí, o que é homônimo. Homônimo é aquilo que tem alguma coisa igual. As palavras que têm alguma coisa igual. Ou escrita ou pronúncia. Agora, se a escrita for igual e a pronúncia for igual, é homônimo perfeito. Fala sério.
Homônimo perfeito, pessoal, é a mesma palavra. Olha aqui, ó. Funda aqui é um substantivo, né? A palavra funda aqui é um substantivo. A funda. Te expliquei que esse funda aqui é uma arma, não foi estar lá na figura. Mas, olha aqui a palavra funda de novo, só que agora a piscina é muito funda, agora ela é um adjetivo. Aqui é substantivo, né? É uma arma. E aqui é uma característica da piscina, ela é funda. Mas não se escreve do mesmo jeito? E não se pronuncia do mesmo jeito? O nome disso é homônimo perfeito. É muito legal isso, né, pessoal? Estudar português. Eu sei que você está estudando porque você quer passar num concurso, né? Você tem aí total interesse de entrar aí no serviço público, seja no meio militar, seja no nosso serviço público tradicional, mas acontece que a língua portuguesa é uma coisa que tem que ser estudada sempre, né? Para a sua vida, para coisas que você vai dizer, escrever por aí, né? Para mostrar que você valoriza a linguagem materna, né? O seu léxico lusitano. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Valeu mesmo. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Feliz Dia das Mães para todo mundo.